Que legal ter você aqui no nosso canal. Assim como todo mundo fala, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte no sininho para você receber a nossa notificação quando tiver mensagem nova, curta. E se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha ela com a sua família, com seus amigos e seja um missionário. Seja o braço de Deus nessa terra, levando a mensagem dele, uma mensagem de esperança a muitos corações. Os dias de hoje, com a tecnologia, você tem chances de ser um missionário de diversas formas. Seja compartilhando uma mensagem de Deus, seja contribuindo também com a gente que está fazendo esse trabalho. Aqui do meu lado, você vai ter um QR Code, você tem as chaves Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Aqui na nossa descrição, logo abaixo, você tem todas as demais informações, até as que eu já estou falando aqui, para que você possa entender a seriedade do trabalho que a The Way Church tem realizado. Com esse novo templo que nós ainda estamos reformando e temos tantos desafios ainda para frente, já estamos trabalhando, atendendo muitas vidas com necessidades, seja com cestas básicas, roupas ou demais coisas que as pessoas apresentam necessidades naquele momento, seja também com alguns projetos que nós já estamos colocando em andamento, como o projeto dos contraturnos escolares, como também a musicalização infantil, projeto de esporte, seja com crianças, seja com pessoas que estão em estado sedentário. Estamos trabalhando para fazer com que a comunidade onde nós estamos inseridos possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e que possa também ser acolhida no momento das suas necessidades. Por isso, permita que Deus fale ao seu coração. E se isso fizer sentido para você, contribua conosco. Agora, preste bastante atenção. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe. Corações em crise. A gente vive num tempo de excessos. Quero que você preste muita atenção. Que nós carregamos peso em excesso. Em que tudo é um grande senso de urgência. Nós vivemos sobre uma era da hiperconexão, das hiperexigências. Quase tudo aquilo que nós vivemos deve ter um hiper alojado em alguma parte, talvez até do nosso cérebro, porque nós sentimos esse senso constantemente, um senso de urgência, um senso de exigência, uma corrida desenfreada. E isso nos faz sentir muitas vezes um cansaço. Você já sentiu esse cansaço? Não esse cansaço que uma boa noite de sono resolve, porque tem esse cansaço também, né? Aí você dorme uma boa noite de sono e no outro dia você está renovado. Mas você já sentiu, e eu quero me conectar com você através dessa pergunta, você que está na sua casa também, se você quiser comentando aí no vídeo, pode ir comentando, um cansaço que é um cansaço de opressão. A gente se sente oprimido, como um peso invisível que estivesse sobre os nossos ombros, que sufoca, que tira a alegria, e que não tem energético, que não tem nada que você tome que te resolva isso. Que, como eu já falei, o descanso não consegue resolver para nós. E essa talvez seja uma das marcas do nosso tempo, misturada com toda a ansiedade, que talvez venha por essa hiperconexão que nós temos. E quando eu falo de hiperconexão, é porque em todo tempo você está conectado a tudo e a todos. Você não tem aquela paz de dizer assim: agora eu saí do meu trabalho, só no outro dia é que eu vou saber de tudo que está rolando, porque dependendo do teu nível dentro da empresa, você é atualizado constantemente, você não descansa. Você sai para ter um tempo com a tua família, mas você não consegue ter um tempo com a tua família se você não desligar o teu celular.
E desligar o celular hoje é um grande problema para muita gente. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu precisava de você e você não atendeu. Mas por que há 30, 40 anos atrás, se a pessoa não atendesse, porque não tinha celular? Estava tudo certo e a gente dava um jeito. Então o nosso corpo, a nossa estrutura até psíquica, talvez ainda não esteja totalmente adaptada a essa nova era. E isso gera em nós verdadeiras crises. O aumento do nosso cortisol, né, dá problemas fisiológicos, acelera nossos batimentos, altera o nosso sono, prejudica a nossa saúde. E nós temos vivido esses danos causados por essa era. Ainda que a Bíblia nos diz lá em Mateus 6:25, não andeis ansiosos por coisa alguma, nós vivemos ansiosos. E em meio a tudo isso, em meio a todo esse peso, esse tema dessa nova série, eu acho que tem muito a ver. Os nossos corações muitas vezes se encontram em crises por questões sentimentais, emocionais, por questões espirituais, em várias áreas da nossa vida, e nós vamos atentar a cada uma desses pontos no decorrer dos nossos dias, né? Serão 5 encontros. E como eu estava lendo aqui na palavra um antídoto para isso, ou alguma palavra que fizesse sentido para todos esses excessos que nós carregamos, e talvez venha uma das palavras mais simples, conhecidas, mas poderosas, que nos foram deixadas escritas por Mateus, mas ditas diretamente por Jesus, sem intermediários, para aquele povo que estava ali com ele, mas também para nós. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, sobrecarregados, não apenas com tarefas, mas também sobrecarregados das expectativas que as pessoas têm em nós, que talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, né? As expectativas que se tem em cima de nós, e uma constante necessidade de ter uma boa performance, de ser melhor que o outro nesse mundo competitivo. Jesus nos deixa uma palavra em Mateus capítulo 11 e verso 28, que eu quero dividir com você. Evangelho de Mateus capítulo 11 e versículo 28. Uma palavra simples, conhecida, mas poderosa. Uma palavra que talvez nos faz voltar à simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, eu os aliviarei. Essa palavra simples e poderosa é o que faz toda a diferença para o momento em que nós estamos vivendo dos excessos. Não temos estrutura para uma hiperconexão, não temos estrutura para carregar os fardos que carregamos, não temos estrutura para lidar com tantas informações, para lidar com tantas traições, para lidar com tantas decepções. Não temos estrutura para lidar com coisas às vezes dentro da igreja, onde nós pensamos de que não poderia haver coisas que nós enfrentamos lá fora. Ou até lidar dentro da igreja mesmo, com algumas coisas que nós nem sequer já enfrentamos lá fora, mas que aqui enfrentamos. E então se torna uma carga. E quando as pessoas estão muito sobrecarregadas, elas não conseguem mais acompanhar o ritmo. E quando você vai ficando para trás, a tendência é você parar e é você desistir. Quando você não consegue acompanhar o tal ritmo acelerado, mas porque de repente as tuas cargas estejam grandes demais. E todas esse coração sobrecarregado, ele gera tanto a ansiedade, como nós já pincelamos aqui,
como também uma das palavras mais faladas nos dias de hoje, no meio, enfim, entre os empreendedores, entre as pessoas que estão aí governando grandes empresas, ou mesmo aquele que está gerenciando a sua própria, na correria para dar certo. Você já deve ter ouvido falar sobre uma palavra chamada burnout. E o que isso significa? O que isso significa? Você diz, a pessoa está entrando em burnout. Essa pessoa teve um burnout. Ou ela está muito ansiosa, ou ela teve uma crise de pânico, ou ela... E nós usamos muitas palavras que aparentemente até são novas para nós. E essa ansiedade, como nós já viemos tratando dela aqui durante o ano, né? Uma reação emocional, ameaças que muitas vezes existem, mas outras vezes só existem aqui. O medo, que aparentemente parece que vai prevenir alguma coisa, mas que na verdade só nos dilacera por dentro. O medo excessivo, e que gera sintomas físicos, mentais, e traz muitos problemas. Enquanto o burnout já fala de um esgotamento extremo ligado realmente ao trabalho. Realmente ligado ao trabalho, caracterizado por essa exaustão emocional e física que gera também uma desmotivação e até um distanciamento do trabalho. E quantas pessoas estão vivendo isso? Porque há muitas exigências no trabalho e um mercado competitivo, onde se você não conseguir alcançar, você de repente é substituído por alguém. E então nós começamos a observar de que a igreja, que antigamente talvez tirava um texto bíblico e pregava apenas de que Satanás ele é o responsável por todas as mazelas da sua vida, nós começamos a ter que trazer para dentro das igrejas palavras que tratem o indivíduo de maneira integral. Você não é apenas um ser espiritual. Algumas coisas nós não lidamos apenas com oração, apesar de que devemos orar por todas as coisas. Existem algumas coisas que nós precisamos identificar o porquê delas e por que está acontecendo conosco. Existem algumas coisas que o triunfalismo espiritual nos faz não perceber de que movimentos simples podem trazer melhores resultados. Porque enquanto nós continuamos no excesso de trabalhos e preocupações, carregando peso do mundo nas nossas costas, e ainda assim orando e pedindo para que Deus resolva algo que Deus diz, venha a mim, troca de fardo comigo, porque o fardo que você está carregando não é o fardo que é seu. Você está carregando um fardo que não é seu. Enquanto nós não atentarmos para isso, nós continuamos em crise. Nós continuamos com o nosso coração quebrado e muitas vezes até achando que Deus não nos responde. Quando a simplicidade da coisa não é olhar no contexto espiritual, mas olhar dentro de um contexto emocional e físico que nós estamos vivendo. Que estamos nos detonando muitas vezes, querendo abraçar o mundo, fazer 1001 coisas, não conseguindo fazer uma certa. Nós não podemos esquecer nessa caminhada que nós estamos, que continuamos sendo humanos. E de que Deus nos deu um poder tremendo através da oração e da conexão com Ele. E esse poder nos leva além e faz-nos viver coisas sobrenaturais também. Mas somos humanos. Que ainda pegamos gripe e que ainda choramos por uma perda. Que deveríamos chorar as perdas. Mas é tantos excessos e há tantas exigências que há pessoas que são oprimidas pela própria igreja. E a minha luta é para que essa igreja, para que nós como igreja não sejamos opressores, aonde quando você tem um momento de fraqueza, da sua fraqueza, ou que nem poderia ser chamado fraqueza, mas um momento humano, de chorar, de se desesperar, você não possa chorar porque pensa que dessa forma você está desagradando a Deus ou você está sendo injusto. E isso, quando nós temos esse pensamento, porque já vi pessoas que estavam chorando num velório e alguém diz assim, não chore, Deus sabe de todas as coisas. Deus continua sabendo de todas as coisas, mas eu vou chorar.
Porque eu perdi alguém. E se Jesus chorou, por que eu preciso ser mais forte do que Ele? Você consegue entender de que nós trazemos muito peso para cima de nós? O peso de uma posição e de um status, porque nós não podemos parecer fracos. Há muita competitividade nesse mundo, e eu não posso parecer fraco. Eu não quero parecer fraco. Eu só não quero carregar um peso que eu não tenha estrutura para carregar, e trazer crises que eu não preciso viver. Quando nós olhamos psicologicamente, né, ou através da neurociência, para tudo aquilo que nós vivemos como corpo, que nós vivemos como indivíduos, existe um sistema dentro de nós chamado sistema nervoso simpático, que ele é um acelerador. É o que te prepara para luta e fuga, é o que te prepara para a guerra, é o que te prepara para as coisas que precisam e exigem de você. E o nosso sistema é o que freia. Isso existe dentro de nós. Isso não são 2 anjos ou 2 demônios. Isso é corpo humano. Isso é toda a estrutura linda que Jesus formou, que Deus formou em nós. E eles existem. Mas tu já percebeu de que nós usamos um só? Que nós vivemos acelerados. Nós vivemos muito mais preparados para a guerra. E isso acontece às vezes dentro dos lares. As pessoas não desligam esse sistema e chegam em casa e qualquer palavra de alguém já se torna uma guerra. Porque uma palavra que era uma simples palavra se torna uma ofensa. O medo é tanto de que você perca, roube, viva algum momento difícil, que você já vai preparado para brigar. E isso vai gerando crises, vai gerando problemas. O nosso hormônio do estresse, o cortisol, lá em cima, e vai detonando os nossos órgãos, e vai detonando a nossa vida. Nós vivemos estressados, vai desequilibrando todo o nosso corpo. E quando nós fazemos algum exame, nos assustamos, porque o nosso corpo está todo desregulado. E se o nosso corpo está todo desregulado, o que acontece? A nossa vida fica desregulada, as nossas emoções ficam desreguladas, e possivelmente a nossa visão e o nosso discernimento espiritual também fica desregulado. Deixa eu dizer isso para você. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E se eu não estou bem, se eu estou entristecido, se eu estou, enfim, as minhas vitaminas baixas, eu estou tendo problemas, não adianta eu pensar, não, eu entrei no meu quarto, agora é 1000 maravilhas, eu danço na presença de Deus, eu sinto, eu vejo revelações. Não, porque uma coisa influencia na outra. Aí o Senhor olha para nós e diz assim: vem para mim, você que está cansado e está indo com todas as suas ações, porque ele sabe que você está cansado. E é muito mais fácil oprimir alguém que está cansado. É mais fácil de entrar na mente de alguém que está cansado. É por isso de que todas essas coisas que acontecem, que vão nos derrubando mentalmente, fisicamente, também nos atingem espiritualmente. E eu digo que muitas vezes o lado espiritual é o último a ser atacado, porque quando a gente está firme com Jesus, a gente vai aguentando a coisa, né? A gente vai andando só no combustível do Espírito, de tudo aquilo que a gente já orou, de tudo aquilo que a gente já buscou. E às vezes a gente está fraquinho, a gente está doente, a gente está vivendo alguns pesos dentro do trabalho, mas a gente continua firme. Mas se a gente não cuidar, o que acontece? O nosso espírito também vai ser atingido. Precisamos estar resguardados em todas as áreas. E quando nós vamos procurar um antídoto para tudo isso, nós precisamos lembrar de que esse eu cansado e oprimido não foi ignorado por Jesus. Ele olhou e disse: ei, você que está cansado e oprimido. E ele não vem te colocando cargas. Ele vem para tirar as cargas, para tirar o peso. Enquanto o mundo, ele sempre vai dar algumas soluções para nós. Soluções. O que o mundo oferece para acabar com o nosso cansaço?
Ah, mas é uma lista interminável de coisas que você pode fazer para te ajudar a tirar o teu cansaço. E aí as pessoas entram por, enfim, um consumo excessivo de escapismo, seja nas redes sociais, e elas mergulham nas redes sociais e passam uma noite inteira fazendo isso aqui, né? Esse movimento, olhando rios. Pessoas que, sei lá, entram lá no seu binge watching de séries, maratonam, né? As séries, e pegam um final de semana inteiro e vai, e quando chega até no domingo, daí tem que dormir, está cansado do mesmo jeito, mesmo sentado no sofá maratonando séries, sua mente está cansada, não agregou absolutamente nada. E não estou dizendo que eu também não goste de maratonar alguma coisa, ou de assistir alguma coisa, apesar de não ter tempo, mas gosto, assisto. Mas o grande problema é quando isso se torna um escape, para eu não enfrentar algumas realidades. E essas são algumas soluções que o mundo apresenta. Ah não, você tem que esvaziar a tua mente, vai assistir um bom filme, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E às vezes nós não enfrentamos o real problema. E nós não entendemos como nós podemos de verdade arrancar esse peso que está sobre nós. Porque todas essas coisas que às vezes as pessoas simplesmente dizem, faça isso, elas nada mais são do que analgésicos que nós tomamos para fratura. Você já fraturou algum lugar? Não adianta tomar um analgésico, você vai ter que ir lá e tratar a fratura. Não, quebrei a perna aqui, mas vou tomar um remedinho aqui que eu estou com medo do médico. É mais ou menos isso que nós vivemos no mundo espiritual. É mais ou menos isso que nós vivemos às vezes. Porque estamos quebrados, o coração está quebrado, a nossa vida está quebrada, o casamento está quebrado, tem várias coisas, quebrados financeiramente também, mas a gente está tomando analgésico para tentar dar uma resolvidinha, para a gente andar mais uma semana, para a gente andar mais um mês, para a gente ver, e não resolvemos. Até quando nós vamos simplesmente dar uma aliviada momentânea na dor? A gente não precisa carregar o fardo sozinho. Porque se a gente continuar carregando esse fardo, que é pesado demais, em algum momento a gente vai parar de andar. A crise não vai passar. E eu olho para esse texto bíblico e eu acho lindo, porque Jesus, Ele não envia uma lista de tarefas. Olha, você que está cansado e oprimido, faça isso. Você que está cansado e oprimido, agora vá e ore um dia inteiro. Agora você que está cansado e oprimido, faça um jejum. Você que está cansado e oprimido, vá para a libertação. Você que está cansado e oprimido, você que está cansado e oprimido, vem para mim. Ele não dá uma lista de tarefas, Ele diz uma pessoa para quem você deve ir, uma pessoa onde você deve se jogar, uma pessoa que você deve abraçar, e essa pessoa é Jesus. Evangelho simples: Jesus alivia os teus problemas. Esse é o evangelho simples. Nós tentamos muitas vezes fazer, não, eu preciso de uma mentoria, eu preciso de um discipulado, eu preciso ir até lá naquela cidade aonde vai haver um movimento. Cara, vem para mim, Ele está dizendo. Simplesmente vem para mim. E mais uma vez eu reforço, não é que esteja errado. Se você tem possibilidade, vai. Se essas coisas vão te ajudar, top, se você pode. Mas tem coisas que são simples. Eu estou numa opressão tremenda, você precisa encontrar aonde Ele está, porque às vezes nós pensamos que estamos nele, mas nós não estamos. E muitas vezes nós podemos estar na igreja dele e não estar nele. E quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. Você pode estar envolvido na obra, você pode estar trabalhando muito, você pode ser pastor da igreja. E eu já tive que medir a minha vida muitas vezes, porque eu poderia estar fazendo um monte de coisas para Ele, mas não estar nele. Estar muito envolvido com a noiva, igreja igual noiva, noiva de Cristo. Tem muita coisa, estou envolvido com a noiva, mas não estou envolvido com o noivo. Eu tenho tempo para ela, mas não tenho tempo para ele. E o que acontece é que eu estou sobrecarregado com tudo aquilo que a noiva precisa. Se alguém aqui já trabalhou um casamento, sabe que uma noiva, principalmente nos dias que ela está para ter o seu casamento, é muita correria com muita coisa. Vamos ver se o vestido vai acertar o cabelo, vai acertar isso e aquilo. É muita coisa que a noiva precisa. Como é que é para o noivo? Não, o terno está ali já. Arrumou gravata? Precisa de gravata? Ah, tá. Não, mas isso aí, o noivo é tranquilo. E eu sabe o que é que acontece?
nós ficamos muito focados na noiva, a igreja, porque nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, eu estou trabalhando nisso, agora estou fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro, e eu estou indo, olha, eu não tenho tempo para vocês, família, porque eu tenho que fazer um negócio lá na igreja. Cara, e você? E você e Deus, e você e o Espírito Santo, e você e o teu tempo com Deus, como é que está isso? Pode ser que você esteja cansado, oprimido, sobrecarregado de coisas que você não precisa estar carregando, e Jesus não vai passar uma lista de coisas ainda para você fazer, porque isso só vai te oprimir mais, só vai te carregar mais. Ele só vai dizer assim, ó, vem para mim, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Receba essa palavra no seu coração, aleluia. A palavra grega para aliviar, anapausos, significa dar descanso e refrescar. Refrescar. Essa palavra é usada mais ou menos para dar uma ideia do que acontecia quando os soldados carregavam aquelas mochilas muito grandes. E eles podiam enfim tirar a sua mochila, o seu peso. Ou quando um cavalo, um mulo levava muito peso para uma família e eles chegavam no destino, então era retirado este peso. Essa era a palavra usada. E gente, não tem analogia melhor, porque às vezes, ao invés de sermos filhos, nós estamos sendo cavalos. Entenda. Qual é o pai? Qual é o pai que tem que carregar alguma coisa muito pesada e diz, vem cá filho, hoje tu vai aprender a ser homem, e pega uma criança e coloca um peso maior do que ela pode carregar? Se quando a gente chega do mercado e vai tirar as sacolas, o que você como pai faz, como mãe? O que você faz? Você escolhe as menores, né? Para quê? Para que a criança sinta que ela está ajudando. Você não quer que ela carregue peso, você só quer que ela se sinta útil, que ela se sinta presente, participante daquele momento. Joaquim chega ali, quer levar, e aí eu dou ele, isso aqui está muito leve, pai, isso aqui está muito leve, mas ele vai, e ele carrega, porque eu sei que ele não pode levar muito pesado. Deus faz a mesma coisa conosco, quando ele diz assim, tomai sobre vocês o meu jugo, o meu fardo, porque ele é leve. Sabe o que o Senhor quer dizer para nós? De que ele não tira o teu fardo, mas ele troca com você. Por quê? Porque não é para viver uma vida sem responsabilidades. Tem alguma coisa que você precisa carregar. Mas ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que ele quer trocar? Porque ele sabe que você está carregando uma coisa que você não tem estrutura para levar. Mesmo assim ele quer que você se sinta participante. Por quê? Porque a criança, ela vai chegar e depois vai dizer para o teu cônjuge assim, eu ajudei a tirar as coisas do carro. É como aquele filho que o pai estava tirando um monte de brita e carregando com o carrinho de mão até o outro lado do quintal. E o pai fazendo aquele trabalho, e ele vinha com o carrinho de mão pequenininho dele, botava ali do lado, botava 2 colheres de areia dentro, de brita, né, um pouquinho, e saía levando aquele carrinho de mão, e o pai levando o peso. No final do dia, a mãe veio trazer suco para eles ali, e ele disse, mãe, viu um monte de brita que eu carreguei para lá? E o pai disse, é verdade, me ajudou. E ele está se sentindo todo poderoso, com aquele carrinho pequeno, levando um pouquinho de cada vez, enquanto o pai fazia o maior serviço. A mensagem já está sendo pregada, deixa Deus fazer o maior serviço. Ele só quer que você esteja presente, ele só quer que você participe, ele só quer que você entenda que o teu fardo tem que ser leve. E uma das coisas para você medir se você está em Cristo ou está fora dele, é quanto pesado está. Quão pesado está, porque se tiver pesado demais, pode ser que você não esteja mais nele, você esteja em você mesmo, você esteja fazendo a tua obra e não a obra dele. A ação de Jesus não é vai e faça, mas é venha. Venha. Antes dele dizer vai, ele diz venha. Depois que você vem, troca a farda, ele diz vai. Mas antes de dizer vai, ainda diz vem após mim. Ou seja, eu vou te mostrar o caminho. Porque primeiro ele diz vinde a mim, depois ele diz vinde após mim, e depois ele diz ide
por todo mundo. Existe um processo. Você não pode viver o ide antes de viver o venha. É preciso primeiro vir, precisa se restaurar e depois aprender. Isso se chama discipulado, porque eu estou aprendendo. Ele diz: vinde após mim, vem aprendendo comigo, vem sendo discipulado por mim, vem entendendo como você deve andar, para que quando você tiver estrutura, então ele vai dizer: agora vai, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensine as pessoas primeiro a vir a mim, ensine as pessoas o processo correto, para que exista um descanso ativo na sua vida. E então sim, quando nós entendemos isso, nós vamos entender o significado de estar aliviado e de deixar realmente esses fardos que estão nos oprimindo. E se eu pudesse aqui criar uma forma de fechar essa mensagem com você, eu poderia dizer que a crise do excesso que tem levado nossos corações a crises, ela é real. E ela tem bases biológicas, porque o teu corpo já está sentindo isso. O teu corpo já não aguenta mais. Tua mente não descansa para dormir. Você não consegue tomar boas decisões. Existe um estudo que diz que quando nós paramos para orar, isso foi feito com base em ressonância magnética, essa parte frontal, aqui o nosso lobo frontal, ele fica mais irrigado quando nós meditamos, quando nós oramos, quando nós paramos. E essa é a parte aonde reside as nossas decisões. Significa dizer que quando você ora, quando você para, você descansa, você vai tomar melhores decisões, porque existe uma concentração muito melhor. E você já percebeu isso, porque cada decisão que você tomou com a cabeça quente que deu maior problema depois. Coisas que nós falamos na hora, que estava tudo pegando fogo. Quantas dessas decisões você precisou arrumar depois? Pare, ore, escute a voz de Deus antes de tomar qualquer decisão. A crise, ela pode ser real. As soluções do mundo nós sabemos que não funcionam. A única solução verdadeira é esse convite que Jesus está fazendo para nós essa noite: vinde a mim. E eu queria que você pudesse pensar a respeito disso. Qual é o peso que você está carregando hoje? Um dia nós fizemos um pequeno teatro aqui, onde nós entramos com muitas mochilas. Um casal entrou, né, mochilas na frente, atrás, carregando malas. E dentro desse teatro, essa animação que nós fizemos aqui, esse casal não se entendia, eles não se aproximavam, eles não conseguiam abraçar-se, porque ambos estavam carregados de malas, e a mala do passado, e é de um relacionamento que foi, e é dos medos, e é das heranças, né, que nós recebemos, que às vezes não é aquela herança financeira que todo mundo gostaria de ganhar, mas é uma herança ruim, de medos que nós herdamos, de problemas que nós herdamos. E se você pensasse um pouco hoje, como está você como família? Quantas mochilas estão impedindo você de dormir de noite? Já tentou deitar de mochila? Já tentou dormir com uma mochila? Já tentou dormir com uma mala em cima de você? Quando a gente só está sentado num ônibus ou no avião, né, com uma mala, se ela tiver, a gente já não consegue. Agora imagina todas as noites você dormir cheio de mochilas. Conseguiria? Não consegue, é por isso que você não dorme, por isso que você tem tantas dificuldades muitas vezes de relacionamento. Por que você não consegue mais abraçar sua esposa, seu marido? Porque existem muitas coisas entre vocês, fardos que não podem mais ser carregados, e são esses fardos que estão gerando corações em crise, porque um casal que já não conversa, um casal que já não se beija, um casal que já não se abraça, um casal que não se ama, é um casal que está fadado cada vez mais a afastar-se. E às vezes as pessoas pensam: é que a gente já está tanto tempo junto, é normal, esse negócio esfria mesmo e tal. São desculpas que vão se dando, e daqui a pouco, quando se acorda, o casamento está quebrado. E aí as pessoas saem na loucura, pensam: eu preciso consertar isso, não, vamos nos aproximar. Mas por que não antes? Porque nos acomodamos com os pesos que carregamos. A Bíblia vai nos dizer que certa vez Jacó, ao falar para o seu filho Isacar, disse que ele era como um jumento que aceitou a carga e descansou.
Quando Jacó estava falando isso, ele estava tendo uma visão do que ia acontecer com a tribo de Isacar lá na frente, que estava sendo oprimida pelos povos que estavam ao seu redor, e ele simplesmente, para não continuar lutando, sabe o que ele fez? Ele descansou. Eu não vou querer lutar com fulano, não vou querer lutar pelo meu espaço. Quer saber de uma coisa? Deixa assim, eu pago o imposto aqui, eu faço um negocinho aqui, eu deixo falar o que for ali, e está tudo certo, eu não quero problemas. E às vezes nós não lutamos pelo nosso espaço, nós nos acostumamos a viver com a carga sobre os nossos ombros. E então, qual é a saída? A saída é vir para Jesus, para que Ele possa tirar isso. Pastor, mas eu já estou na igreja há tanto tempo. Como eu disse, você está na igreja, mas talvez não esteja em Cristo. E essa é uma das maiores ilusões que as pessoas vivem. Elas têm uma carteirinha de membro de uma igreja, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque frequentar uma igreja não faz de você um cristão. A mesma coisa, você pode dormir numa garagem que você não vai levantar sendo um transformer, um Autobot ou um carro, né? Não vai. Pode dormir na garagem quantos dias for. Não adianta a gente ficar na igreja, porque isso não transforma a gente em cristão. O que transforma é entregar o coração para Jesus e viver uma vida para Ele. E eu quero convidar você nessa noite a pensar sobre isso de pé comigo, por gentileza, se você puder.